Deixa o like e se inscreva para novos vídeos. O anime já logo começa com um loirinho servindo seus clientes num boteco de quinta categoria com o seu porco falante. Isso mesmo, porco falante. Porém, durante isso, os bêbados começam a falar sobre os 7 pecados capitais, que no resumo das ideias, são 7 bandidos perigosos, e que ameaçam até a realeza. E dentre eles, tem um cara com armadura enferrujada. E quem chega no bar bem na hora? Isso mesmo, um cara com armadura enferrujada. Mas antes que o porquinho Hulk solte um barro no chão, o grandalhão simplesmente cai igual um saco de estrume. E quando tiram a armadura, vemos que simplesmente era uma gasosa daquelas. Mas agora vem o pior, para ver se realmente é uma gasosa, o prota decide testar os travesseiros da wife. E quando a mina acorda, digamos que ela pega ele direto com a mão na massa, e o moleque finge que tava vendo os batimentos cardíacos. Após isso, a mina já logo surta quando vê esse belo pedaço de presunto chamado Hulk. E enquanto ela dizia que tá atrás dos 7 pecados capitais, os subordinados de um cavaleiro sagrado já logo chegam descendo a lapada na porta do bar, e estavam atrás do cavaleiro enferrujado, ou seja, a gasosa. Porém, como não quer ser pega, a mina tenta meter o pé enquanto eles usam uma tática de gênio, mas obviamente falha e ela é vista. Mas para salvar ela, o presuntinho já logo mete-lhe a lapada em geral. E aqui ó, tchai, aqui ó, tome aqui ó, tchai. E até nessas horas, o moleque ataca as laranjas da mina. Após isso, a mina diz que tá atrás dos 7. Porque os cavaleiros sagrados, que deveriam ser os heróis da parada, estão fazendo atrocidades contra as pessoas inocentes. Porém, durante isso, eles simplesmente são atacados por um barbudo maior que o seu guarda-roupas. Mas por sorte, eles ainda saem vivos. Só temos um porém. A Lione reconhece a mina como Elizabeth, nada menos que a princesa da parada toda. Fala, não me diga! E mesmo tendo uma ordem para levar a mina viva, o bigodudo queria mandar a mina para debaixo da terra, e só com uma lapada, já logo manda uma floresta inteira para a terra do pé junto, mas novamente ela é salva pelo prota. Mas Elizabeth não queria que o prota se machucasse por causa dela, e resolve se entregar direto para a morte. Mas agora vem a revelação, o prota se apresenta como Meliodas, nada menos que o líder dos 7 pecados capitais. E só usando sua espada que só tem um pedaço, ele já logo faz o pilantra de boneca. Mas agora voltamos ao modo perverso. Como agora Elizabeth vai ficar com eles no restaurante, Meliodas faz ela vestir um uniforme um tanto quanto diferenciado. É uma maravilha. Após isso, quando ela pergunta que crimes ele cometeu para ser considerado um criminoso, o moleque mete o louco e diz que roubou as calçolas de várias waifus do reino. Após isso, para conseguir informações, eles vão para a vila de Bérnia, que para resumir, tava só o pó da rabiola, já que eles estão sem água para fazer a cerveja deles, que é extremamente famosa. E tudo isso, porque um pirralho provocou a fúria de um cavaleiro sagrado colocando um bicho na cerveja dele. E como o chumbo trocado não dói, o cavaleiro meteu-lhe o espadão no chão e bloqueou a água. E mesmo com os caras quase soltando um pudim nas calças para tirar a espada, o bagulho nem se movia. E o que Meliodas faz? Isso mesmo, chega como quem não quer nada, e puxa a parada como se fosse um graveto. Uma foi a história, homem! Após isso, chega a hora de Elizabeth trabalhar, e vemos que o que tem de gasosa, tem de burra, seja ela jogando torta na cara dos bêbados, ou caindo de rabiola para cima no meio do bar. Por outro lado, Giltander, que é o cavaleiro sagrado, pega a visão do que rolou na vila de Bérnia, e energizando uma lança, ele simplesmente pega a parada e joga na direção deles. Mas por algum motivo, o prota sentiu que algo ia chegar, e antes que ela machuque alguém, Meliodas pega a lança com um poder absurdo, e devolve para Giltander. Após isso, eles ouvem falar sobre um lugar chamado Floresta dos Sonhos Brancos, um lugar que nem os cavaleiros vão, e como precisam se esconder, eles decidem ir para lá. Mas quando chegam, Elizabeth percebe que suas calçolas sumiram. E sim, essa informação vai ser importante. Porém, durante isso, aparecem vários clones de Hulk e Elizabeth. E para saber qual é qual, o prota faz elas te obedecerem de todas as formas, seja falando o seu nome de uma forma diferenciada, ou exibindo os balões. Mas quando ele manda elas pularem, só uma não pula. E era verdadeira, já que não pulou porque estava sem as roupas de baixo, que inclusive foram pega pelo prota. Após isso, enquanto seguiam os impostores, eles simplesmente chegam até uma mina de trocentos metros de altura. Porém, antes de deitar geral na lapada, ela reconhece Meliodas, e vemos que além de ser outra dos 7 pecados, Diane também é loucamente apaixonada pelo Nanico.
E por achar que Hawk era um porco para ela fazer assado, a mina já logo mete o nosso presuntinho na fogueira. Isso aí que você disse é tudo burrice. E para piorar, ela descobre que Elizabeth e o Prota estão vivendo juntos, e por achar que ele tá dando uns pegas nela, a mina já logo joga o moleque igual um saco de lixo. E surta achando que tá levando um chifre, mas logo o Prota explica que não tem nada com Elizabeth. E com ela também não. E ao ouvir o plano de reunir os 7, ela resolve ajudar. Porém durante isso, eles são pegos por armadilhas elétricas. E vemos que era Gil Tander. E vemos que o Prota conhece ele desde pequeno. E ele tá atrás do Prota, porque ele e os outros são acusados de trair o reino. E quando Gil pergunta se ele matou seu pai, Meliodas diz que não lembra, já que perdeu grande parte da sua memória. E quando chegou no castelo, o pai de Gil já estava morto, mas mesmo assim, ele queria se provar mais forte, mas só tenta mesmo, já que mesmo lutando com tudo, Meliodas ainda se mostrava mais forte e mais rápido. E com a ajuda de Diane, eles se livram do pilantra. Porém Meliodas acabou se deixando ferir para saber o paradeiro de outro dos seus amigos, e acabou perdendo muito sangue. Então eles resolvem levar Meliodas até um médico local, só temos um porém. A vila começa a ser atacada por insetos ácidos de uma cavaleira. E mesmo odiando insetos, Diane resolve lutar com tudo para proteger o Prota. Mas quando Elizabeth volta pro Prota, vemos que o médico simplesmente envenenou o moleque com um veneno mortal a mando de Golgius, outro cavaleiro sagrado. Porém quando Golgius estava prestes a pegar a espada de Meliodas, o moleque já logo fica virado no cão. E diz que aquilo é a única coisa que livra ele dos seus pecados. E Golgius surta tanto de medo que corre mais que uma galinha. Mas quando volta a si, o Prota não lembrava de nada. Após isso, como não conseguiu dar cabo do Prota, Golgius já logo mete o espadão no doutor. Então o Prota e os outros fogem para se esconder. E quando coisa ruim aparece lá, o Prota faz ele cair numa armadilha. E já logo faz o maluco de boneca. Mas antes que diga por que ele quer a sua espada, o covarde foge pela segunda vez. Por outro lado, vemos que o médico só fez o que fez, porque queria salvar sua família que estava nas mãos de Golgius. Enquanto dizia que ia atrás da filha do doutor, eles encontram Diane novamente, que por algum motivo, começa a ser manipulada por um cavaleiro sagrado. E como tá presa numa ilusão ela começa a atacar Meliodas, porém quando Prota tenta ajudar ela, acaba sendo manipulado por ele também, que vemos que se chama Rui das Pedras Estranhas. E como Prova vê Diane como um Rui, uma pancadaria começa entre os dois pecados, e se aproveitando da distração, ele começa a atacar Elizabeth e Hawk. Porém de último momento, Elizabeth rouba o sino que ativa as ilusões, e voltando a si, Meliodas luta com tudo, e mostra que com a waifu de um homem não se mexe. Após isso, eles conseguem informações com outro soldado figurante, então decidem ir até Ban, o pecado da ganância. E o que acontece quando dois amigos se encontram? Isso mesmo, eles simplesmente começam a sair na mão, e o bagulho foi tão feio, que chega ao ponto de destruir a prisão. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! E de quebra, eles ainda salvam a filha doutor, e ele também se recupera. Após isso, enquanto a princesa se recupera, todos se reúnem. Após isso eles decidem procurar King, outro dos 7, mas antes vemos o passado de Ban, onde vemos ele subindo a árvore do bosque sagrado e encontrando a fonte da juventude. Mas antes que ele beba, aparece uma fada nanica, que mostra ser a guardiã, e simplesmente joga o maluco árvore abaixo. E não importa quantas vezes ele tentasse, ela sempre fazia o mesmo, mas por algum motivo, a floresta mágica sempre protegia ele da queda. E ela diz que ele não pode beber essa água, já que se fizer isso, a floresta vai virar história, e ele acaba cedendo. E lendo a mente dele, Elaine percebe que ele não é mau. Já de volta à atualidade, enquanto procuravam King, Ban acaba encontrando uma menina desmaiada. E quando tentava ajudar, ele é perfurado pelo seu irmão. Mas isso não foi nada, já que do nada, chega King o pecado da preguiça, que simplesmente atravessa sua lança no peito do maluco, e começa a lembrar Ban do seu pecado, que foi matar a Elaine, a guardiã da fonte da imortalidade. E quando uma batalha de nível tava para rolar entre eles, Meliodas chega e interrompe. Mas mesmo com Diane ficando muito animada em rever King, ele mete o pé sem mais nem menos. Após isso, os meninos que Ban encontrou mais cedo, falam um pouco sobre esse lugar, onde vemos que é a capital dos mortos, onde como era de se esperar, podem ter contatos com mortos. Por outro lado, vemos que King tá loucamente apaixonado por Diane, e ficou com medo de ter causado uma péssima primeira impressão, e se pergunta por que o capitão não mudou nada em 10 anos. Após isso,
Ban e os outros chegam num campo de flores, onde um tornado surge e leva eles até a capital dos mortos, e vemos que foi a memória de Ban que levou eles até ali, e enquanto seguiam o espectro de Elaine, King, que também foi junto, diz que ela é sua irmã, e não vai perdoar Ban por ter a matado, e começa a usar sua lança para petrificar Ban. E durante isso, vemos um pouco mais do passado de Ban e Elaine, onde vemos que com o tempo, um romance entre eles começou, e sim, por mais que pareça jovem, essa miséria é mais velha que a sua avó, mas tudo que é bom dura pouco, e um demônio que deveria estar selado, começa a atacar a floresta, e para proteger sua waifu, Ban retira o coração do demônio, mas não serve de nada, e numa cena brutal, Elaine se joga na frente de Ban para te proteger, e como último recurso, ela toma o pouco que restava da água da fonte, e através de um beijo, ela passa a água para Ban. Já de volta à realidade, quando Ban já tinha virado pedra, o espírito de Elaine que estava no mundo dos mortos aparece, mas com um beijão daqueles, faz tudo voltar ao normal. E King não entende porque só Ban consegue ver ela, já que na cabeça de King, foi Ban que acabou com o mundo das fadas, mas eles não têm tempo para trocar ideia, já que um cavaleiro sagrado entrou ali, e a lapada tá comendo, ela se chama Gila, e percebe que a habilidade de Meliodas é algo chamado Full Counter, que no resumo das ideias, pode repelir qualquer habilidade com uma potência absurda, mas de toda forma, ela ainda era muito forte. Mas como Elaine explica para King o que aconteceu de verdade, ele resolve ajudar os protas na luta contra a águila, e usando sua lança, que foi forjada a partir da árvore sagrada, King já logo começa a fazer Gila de boneca, e com um full counter de Meliodas, ela volta à realidade. Horas depois, quando King pergunta o que Elizabeth é do prota, o moleque simplesmente responde que é a sua amante. Ai, que delícia! Após isso, quando King pergunta onde estão os tesouros sagrados deles, um diz que perdeu, o outro vendeu, e o outro foi roubado. E para resumir, isso são coisas semelhantes à lança de King. Horas depois, vemos uma cena rápida de Jericó e Alione, que são levados num calabouço por Gila, Elbran e Hendrickson, que é um dos maiores grandes cavaleiros sagrados, que mostra o corpo de um demônio, e simplesmente oferece um copo do sangue dele para eles dois para aumentar seu poder, mas quando bebem, Alione simplesmente explode igual balão. Mas por outro lado, Jericó sobrevive. Após isso, eles descobrem que Tesouro Sagrado de Diane vai ser o prêmio de um torneio de artes marciais, mas por causa do tamanho dessa jamanta, ela é proibida de entrar nessa cidade. E logo começa uma pancadaria desenfreada entre os figurantes para sair nas preliminares. Agora vamos às quartas de final, onde do nada, aparece uma mina usando as roupas de Elizabeth, mas que lutava com uma maestria absurda, e vemos que era nada menos que Diane, que acabou encolhendo enquanto ela e Elizabeth mexiam num cogumelo. E sim, a princesa também encolheu, e tá no meio dos balões de Diane. E do nada a mina se joga no colo de Meliodas, e diz que só não avisou antes porque queria impressionar ele durante as lutas, o que digamos que deixa King pistola de tantos ciúmes. Já após isso, chega a hora de Meliodas contra Ban, e enquanto um deita o outro na lapada, eles começam a lembrar do passado, mas pouco a pouco, Meliodas começa a ficar fraco. E por outro lado, Ban fica ainda mais forte, já que a sua habilidade Snatch te dá a técnica de roubar habilidades e energia. Mas quando Ban ia dar o golpe final, Meliodas aparece de pé, e Ban só o pó da rabiola, e Diane, que viu tudo, diz que por algum motivo, Meliodas ganhou uma marca negra por alguns segundos, e atacou Ban de forma brutal. Após isso, chega a luta de Hauser contra Diane, e com os ataques de Hauser, que é um cavaleiro sagrado, as roupas da gigante começam a rasgar, e para não ter suas laranjas à mostra, a mina usa a técnica chamada Ave Metal, e com um peso absurdo, qual parte o maluco em dois. Porém durante a final, eles são surpreendidos por Gila, Jericó, e por outro cavaleiro desconhecido, onde Meliodas e Ban têm muitas dificuldades para vencer as batalhas, mas graças à grande diferença de poder de King, que tem sua lança, eles acabam vencendo. Porém Diane é atacada pelo cavaleiro desconhecido e cai num abismo, e Elizabeth volta ao seu tamanho normal e encontra sua irmã Verônica, e vemos que ela tá junto com Griamor, seu guarda, e quando Meliodas tenta impedir que ela leve sua wife embora, Verônica acha que ele manipulou a mente de Elizabeth, e usando um amuleto que Hendrickson te deu, e que só afeta demônios, ela prende Meliodas lá dentro. Quando King tenta ir ajudar eles, ele é pego por Elbron, e se aproveitando, Gila e Jericó vão até Verônica, e exigem que ela te entregue sua irmã e Meliodas,
já que elas têm ordem de Hendrik de levar ela viva ou morta, mas Griamor prende elas com seu poder, e nesse momento de distração, Elizabeth tenta fugir, mas Verônica, que seguia ela, acaba caindo numa armadilha de Gila e sofre um dano absurdo, e em um momento bad vibes, ela pede para Griamor cuidar da sua irmã, assim como cuidaria dela, mas ao ouvir o choro da sua waifu, Meliodas já logo sai do amuleto virado no cão, e com uma transformação absurda, e já logo ataca Gila de uma forma brutal. E quando Ban tenta parar o prota, é fatiado em dois. Após isso, Meliodas vai até Elbron, e já começa a fazer o maluco de boneca, só que não, Elbron percebe que Meliodas pode moldar suas marcas como armas, e diz que mesmo ele sendo muito mais forte que no passado, ainda não tá no seu nível, e com uma lapada bolada, faz Meliodas voltar à forma base. Porém do nada, aparece Diane, a cobra do pecado da inveja, e dessa vez com a sua arma, ela acaba com a batalha em segundos. Após isso, quando tudo acaba, vemos que a espada de Meliodas acabou sendo levada, e vemos que é uma das chaves para ressuscitar o clã dos demônios. Dias depois, enquanto Elizabeth e Hawke colhiam frutas num bosque, eles acabam encontrando Alan, um nerdola que tá cuidando de Guter, o pecado da luxúria. Porém, por outro lado, Ban e os outros ouvem os ruídos de Guter na floresta, e sem saber que é ele, eles decidem averiguar, e quando chegam lá, se deparam com ele lutando contra os Downroar, um grupo de guerreiros da realeza, e quando uma batalha absurda começa, e tudo parecia que ia virar uma desgraça, Guter aparece, e vemos que esse tempo todo, ele era Alan disfarçado, e para acabar com as coisas de forma pacífica, Guter tira a cabeça do gigante, e dá para os Downroar levar, e explica que originalmente, esse gigante era um cavaleiro sagrado que virou um monstro, mas quando os inimigos vão embora, o bichão simplesmente levanta sem cabeça, mas atirando sua flecha que é capaz de criar ilusão. Vemos que esse monstro era o pai de Gila que acabou o abandonando 10 anos atrás, porém durante isso, Elizabeth recebe a visita de Caim, um antigo cavaleiro, e conhecido de Meliodas, que diz que Elizabeth lembra muito Liz, a ex-namorada de Meliodas, uma amazona, que no resumo das ideias, era uma inimiga, e quando foi pega, eles iam mandar ela para debaixo da terra, mas acabou sendo salva por Meliodas, e mesmo que não confiasse em ninguém, ela e Meliodas foram ficando cada vez mais próximos. Após isso, ele mostra uma espada, que foi um presente de Meliodas para Liz, e pede para ela levar essa arma para Meliodas. Já durante a luta, Meliodas não queria lutar, já que conhecia o homem por trás do monstro e queria entender seus sentimentos. Mas Elizabeth chega em boa hora, e usando um discurso de que Liz gostaria que ele continuasse vivo, e entregando a espada pro prota, ele vence a batalha sem dificuldades, e ao fim da batalha, eles suspeitam que os cavaleiros estão criando esses monstros como experimento. Após isso, vemos que Guter pode ler mentes, e simplesmente começa a falar os segredos de todos, inclusive o de Elizabeth, que quer dar uns pegas no prota. É mesmo, é? Após isso, Meliodas diz que quer se infiltrar em Leonês e pegar sua espada de volta, e mesmo com todos dizendo que é só uma tralha velha, ele diz que aquilo é um fragmento para a tumba das trevas. E para resumir, isso nas mãos erradas pode causar uma treta bolada. E ainda piora quando vemos que o objetivo de Hendrickson é iniciar uma guerra santa. E mesmo que Dreifi não ache uma boa ideia, Hendrickson entra na mente dele, e vemos há anos atrás. Dreifi pediu a sua ajuda para finalizar o pai de Giltander para poder tomar o trono e culpar os pecados capitais, e vemos que a última peça que falta para esse plano é Elizabeth ser capturada. E dito e feito, enquanto os protas conversavam, Elizabeth é pega por uma feiticeira usando teletransporte, e como o prota não perde tempo, Diane joga eles com uma força absurda em direção ao reino para buscar Elizabeth. Porém, quando chegam lá, Hendrickson é surpreendido por Arthur, o novo rei de Camelot, e diz que tá com uma pessoa que é capaz de curar a doença do rei. Por outro lado, vemos que Hawke e Elizabeth estão mais presos que passarinho, mas graças ao presunto que queria usar o vaso, eles saem como se não fosse nada. Após isso, King invoca Oslo, um caramelo que pode transportar coisas, e para levar Diane até o castelo, ele engole a mina. Mas digamos que sua rabiola fica agarrada, e King é obrigado a dar uma mãozinha. O único problema disso é que a mina simplesmente sai na cara dos cavaleiros sagrados, e logo uma batalha de nível começa, mas mesmo com Diane atacando com tudo, Dreifi consegue segurar seu ataque, e depois de receber um ataque brutal, a nossa gigante favorita vai ao chão, e por acharem que Diane é uma vilã, os moradores da cidade ainda humilham ela de todas as formas, mas ao ver que tudo que rolou esse tempo todo foi mentira, Hauser e Gila decidem ajudar Diane,
e com um ataque combinado. Eles atacam todos de uma vez, mas só Jericó acaba ferida, e quando Drafe tenta atacar Gila, ela é salva aos 45 do segundo tempo por Guter. Por outro lado, enquanto Elizabeth e Hawke tentavam achar a saída, acaba encontrando sua irmã Margaret presa, porém é surpreendida pela feiticeira novamente, e quando Hawke ataca ela para salvar a princesa, acaba sendo enviado para outro lugar, e Elizabeth é pega. De volta à batalha, Drafe começa a atravessar o corpo de Guter com uma brutalidade absurda, mas conseguindo uma brecha, Guter usa uma técnica de ilusão para dominar sua mente, faz ele ter pesadelos horríveis por ter acabado com seu irmão. E mesmo com Guter ficando só o pó da rabiola, Drafe fica pior ainda, e decide meter o pé com Giltander, mas ainda sobra Elbron, que quando ia dar o golpe final em Diane, é parado por King, que mesmo em lágrimas por não chegar mais cedo, mostra o que se faz quando se toca na waifu do Rei das Fadas, e vemos que assim como ele, Elbron também é uma fada, e mesmo apanhando de todas as formas, King deixou de se defender só para criar uma proteção para Diane. Porém agora vemos o passado de King, onde vemos ele e Diana se conhecendo, porém King não confiava muito nos humanos, e mesmo não tendo todas suas memórias, ele tinha sonhos com Elbron, que se dizia seu melhor amigo, porém após isso, a civilização de humanos que viviam próximo deles começa a aumentar, e quando Diane percebe que pessoas se casam e ficam juntas, ela pede para ele gostar dela para sempre. Tempos depois, King finalmente recupera sua memória, e vai sozinho até a aldeia dos humanos, mas vê que tudo estava destruído, e vemos que quem fez isso foi Elbron, já que certa vez, King foi atacado por um homem e ficou à beira da morte, e para se vingar, Elbron roubou sua aparência de humano, e a usa para sempre de lembrar disso, mas King atravessa o peito dele com uma flor, e não pode cumprir a promessa que fez a Diane de voltar até ela, e fez ela perder a maioria das memórias para que possa ter uma boa vida, e assumiu os crimes do seu amigo, e ficou 1000 anos preso, e mesmo ouvindo tudo isso, Elbron não desiste, e King é obrigado a finalizar seu amigo. Após isso, vemos que Arthur estava em uma pancadaria sincera com Hendricksen, porém Meliodas chega, e para salvar Elizabeth, se junta a Arthur, mas Giltander chega também, então para acabar com as coisas logo, o Prota decide usar seu poder demoníaco, mas como Arthur acabou caindo mais que o Neymar, a treta toda fica por conta de Meliodas, mas durante isso, a irmã de Elizabeth simplesmente se joga de um edifício para chamar a atenção de Giltander, já que sabe que ele está sob controle mental. E aproveitando essa brecha, Meliodas ataca o monstro que o controlava, e quando volta a si, Giltander ataca Hendricksen, e Arthur salva a irmã de Elizabeth. E para acabar com um dos homens que armou contra o seu pai, Giltander faz o cara de boneca da melhor forma possível, e quando Vivian, a maga de Hendricksen, ia se intrometer, ela é impedida pela maga de Arthur, que se mostra ser nada menos que o javali da gula, Merlin. Após isso, vemos que enquanto geral apanhava, Ban se infiltrou nos aposentos, para conseguir um artefato que te permite se comunicar com o clã dos deuses, e pede para eles reviverem Elaine. Só temos um porém, ele tinha acabar com a vida de alguém em troca disso, e essa pessoa era nada menos que Meliodas. Após isso, Merlin leva todos até o rei, onde também estava Elizabeth, e até na frente do sogro. O Prota faz o que não deveria com a filha do cara, e como o rei tava só o pó da rabiola, Merlin leva ele para ser curado, porém nem tudo acaba bem, já que Hendricksen aparece diferente, e usando o sangue de demônio que deu aos soldados, ele faz todos virarem monstros, e para piorar, até o próprio Hendricksen bebeu. E num momento de distração, Meliodas e Giltander são feridos, e antes que eles vão jogar no Vasco, Elizabeth decide se entregar, e no final acaba indo embora com ele. Após isso chega Ban, que finalmente recuperou seu armamento. Em vez de ajudar o Prota, ele simplesmente ataca o cara, e quando ele pergunta se Meliodas é um demônio, mesmo sem entender a pergunta ele diz que sim, e quando leva ele ao chão, vemos que a deusa que ele conversou, disse que Meliodas é aliado do demônio que acabou com Elaine, mas o Prota se recusa a passar por isso, já que prometeu salvar Elizabeth. Após isso, como estava possuída pelo sangue demoníaco, Jericó acaba finalizando seu irmão que estava no meio do campo de batalha, mas no seu último suspiro, ele pede que salvem sua irmã, e usando seu armamento, é isso que Ban faz. Após isso, Meliodas finalmente chega até Elizabeth, e deixando Elizabeth a salvo com Hawke. Todos os pecados se juntam para acabar com isso de uma vez por todas, e Meliodas diz que o poder demoníaco até pode curar feridas, mas se você não for imortal, os danos continuam, e depois de um ataque de Ban, ele vai parar no subsolo, onde vemos um demônio cinza.
Uma raça ainda mais forte do que a que ele já havia feito experimentos. Porém, quando ele usa um pouco do seu sangue, outra transformação acontece. E vemos uma diferença de poder absurda, já que os ataques de Meliodas e dos outros não serviam de mais nada. E quando Prota tenta proteger Elizabeth de um ataque gigantesco, ele acaba machucado. Porém, antes que ele ataque novamente, Hawk entra na frente, ou seja, o nosso presuntinho fica totalmente queimado. Mas quem surta dessa vez é Elizabeth, que liberta um poder absurdo. E vemos que ela é descendente de sacerdotisa druida, e uma apóstola dos deuses. E quando ela pergunta por que ele chegou tão longe, ele diz que quer libertar o clã dos demônios. E com a ajuda de Elizabeth, que cura todos ao seu redor, Gunther transmite mentalmente um plano para todos para acabar com isso de uma vez. E para resumir, Meliodas começa a lutar com Hendricksen, e todos o atacam. E recebendo todos esses golpes, Meliodas liberta um poder absurdo graças à sua técnica chamada Revenge Counter. Ou seja, todos os danos que ele recebeu viraram energia. E com um ataque absurdo, ele faz o diabão virar pó. E para surpresa de todos, o grande herói Hawk conseguiu sair vivo dessa. E quem também está viva é Verônica, a irmã de Elizabeth. Após isso, graças a Merlin, Diane ganha um remédio que te concede o tamanho de uma pessoa normal por algum tempo. Após isso, como ainda não reuniram os 7, Elizabeth decide partir com eles nessa aventura. E assim finalizamos a primeira temporada.